Bom dia, professor Paulo César, meu amigo. Eu estou gravando aqui esse vídeo, Paulo, para tentar responder a sua pergunta em relação ao estoicismo. Eu ia escrever, mas achei que no vídeo ficaria melhor, porque para escrever levaria mais tempo e também eu quero deixar esse vídeo no meu canal do YouTube para guardá-lo como lembrança pelos bons momentos em que eu convivi com você na aula de história medieval. E aqui nós estamos dando continuidade àquela jornada da história que nós participamos na live da UERJ. Aquela jornada foi muito edificante. Agora, eu quero fazer um pedido a você, meu amigo Paulo. Eu estou com um pouco de pigarro aqui, me perdoe por esses pigarros constantes. Com certeza vai ter coisa que eu vou falar que pode ser que eu esteja fora do contexto e eu venha a cometer algum tipo de anacronismo, mas qualquer observação que o meu amigo fizer, eu gostaria que você fizesse no meu canal do YouTube. Quero aproveitar também para fazer um apelo para você aí clicar o sininho e dar um like no meu canal. Meu canal está com poucos seguidores e eu estou vendo se eu alcanço pelo menos 1000 seguidores, porque pretendo monetizar o meu canal do YouTube. Aí por enquanto eu só tenho 900 seguidores. E aí, se você puder dar uma força aqui. E agradeço nesse inteirinho aqui, agradeço a nossa estimada professora Mônica, professora de Sociologia. Eu mandei para ela um vídeo do meu canal e ela, com toda a sua gentileza, toda a sua dinâmica, ela veio aqui no canal e curtiu, deu um like, aumentou aí mais um pontinho nos seguidores. Então, muito obrigado, Mônica, caso você assista esse vídeo. Eu olhei, Paulo, o vídeo que você me mandou e posso dizer para você que fiquei fascinado com a filosofia estoica. Fascinado. Mas tem um detalhe que me chamou muita atenção naquele vídeo que você me mandou, onde a professora de filosofia ela fala que
a filosofia se não fosse criada, teria que ser inventada. E que a filosofia não é simplesmente você adquirir um diploma universitário como filósofo e sair por aí tagarelando. A filosofia exige, antes de mais nada, uma sabedoria. Você tem que ser um sábio para filosofar. Mas, aqui no meu humilde conceito que eu vou fazer agora, na minha pequena definição, com olhos de estudante, porque eu não sou professor de história, não sou professor de filosofia, eu sou um estudante. Para quem está assistindo esse vídeo aí no meu canal, sou um estudante de teologia, da FAT, Faculdade Teológica de Teologia. FAT, Faculdade Teológica de Tamoios, em Cabo Frio, aonde ali eu recebo aulas de vários professores e o professor Paulo, um aluno, um professor estimado. Aí, Paulo, já estou te rebaixando, olha só. É que a mente às vezes se confunde aqui. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, caso você tenha alguma discordância, faça seus comentários aí, porque vai me ajudar a obter mais conhecimento. E você, meu amigo Paulo, se você puder visitar o canal e deixar também suas observações aqui nesse vídeo, eu te agradeço, porque esse vídeo será guardado com todo carinho, né? Por aquilo que você é, sempre estimulando a turma a buscar o conhecimento, você sempre dedicado, e nós somos gratos a você. E eu tenho certeza que eu posso falar isso em nome de toda a turma não me autorizou a falar em nome dela, mas eu creio que nesse quesito a turma não ficará incomodada ou insatisfeita, porque realmente você tem sido, além de professor, tem sido nosso amigo. Muito bem, então, a filosofia, quando ali a professora falou que a filosofia, se não fosse criada, teria que ser inventada, só que ela não abrangeu, ela não entrou em detalhes sobre esse pensamento, né? Ela aí fragmentou as palavras iniciais, é logo no começo do vídeo, e aí começou já a entrar na história do estoicismo. Mas, na minha opinião, a filosofia ela é inerente ao homem. A filosofia está para o homem, assim como o homem está para a filosofia. Então, a filosofia, ela surge a partir do momento que o homem surgiu no hemisfério da Terra, no contexto da Terra. E como nós somos cristãos evangélicos, popularmente conhecidos como crentes, nós somos adeptos da teologia criacionista. Pensamos
diferente dos evolucionistas. Mas por que eu estou dizendo que a filosofia ela teve origem a partir do momento que o homem surgiu na Terra? Porque a filosofia é o ato de pensar, raciocinar. Isso é filosofia. Filosofia, então, é a capacidade do homem para desenvolver o seu raciocínio em cima de um assunto qualquer, em cima de um problema qualquer. Então, o homem começa filosoficamente a pensar sobre a vida, sobre os conceitos, sobre as necessidades da vida social. Então, entrando aqui no campo da teologia, eu evidentemente estou aqui fazendo uma inferência, uma conjectura, né? Quando lá no paraíso, Deus então criou Adão e depois criou Eva, mesmo que Adão não tivesse detectado ou identificado o que é filosofia, ele já filosofava. E se eu fosse adepto do evolucionismo, a partir do momento que o homem veio lá como primata e veio evoluindo, né? E chegou a Homo erectus e deixou de ser primata, deixou de ser arborícola e começou a usar o solo e descobriu o fogo. Essa participação do homem em descobrir as coisas exigiu o quê? Raciocínio, pensamento, metabolizar ideias. Então, isso é filosofar. Então, filosofar é essa capacidade que só o ser humano tem. Eu, pelo menos, não posso conceber que um cachorrinho, eu aqui tenho um pequenininho, a gente brinca muito com ele, ele faz muitas gracinhas, e a gente acha interessante, até se atribui a ele uma inteligência. Mas o animal não tem a capacidade de filosofar, de raciocinar, ele tem um instinto. O homem, diferente dos animais, porque o homem não é animal, o homem é ser humano. O homem é ser humano. Nós não somos animais racionais. Eu não concordo também com isso. Nós somos seres humanos, seres racionais. Aqueles que têm a capacidade de pensar, de raciocinar. Porque nós temos o logos, a razão. E nos debruçamos sobre as nossas necessidades para resolver problemas. Então, lá no paraíso, com certeza Adão, ele tinha que pensar em como cuidar do paraíso, porque ele era o mordomo. O mordomo não é para ficar descansando. O mordomo é para cuidar das coisas do seu senhor, do patrão. E se eu fosse evolucionista, então, de qualquer maneira, o raciocínio seria o mesmo. O homem estaria desenvolvendo o seu raciocínio, estaria filosofando. Ok? Então, a partir desse momento, eu quero ver a definição de estoicismo. O estoicismo, ele tem como princípio, eu fiquei fascinado com esse princípio.
paramos de nos influenciar pelas circunstâncias que não estão sob nosso controle. Quer dizer que o estoicismo ele tem como princípio ensinar o cidadão a viver bem. Vou repetir aqui o princípio básico da filosofia estoica: parar de ser influenciado pelas circunstâncias que não estão sob nosso controle. E quero repetir um dos exemplos que aquela professora citou sobre isso. Você vai numa entrevista, você passou num concurso aí qualquer e chega o dia da entrevista. Você pode controlar a sua maneira de se apresentar, você pode controlar aquilo que você vai comentar, responder dentro daquela entrevista, porque isso está dentro do nosso controle. Controlar aquilo que está ao nosso alcance. Mas o resultado da entrevista, se aquele entrevistador vai te aprovar ou não, isso você não pode controlar. E o estoicismo, então, ele vem ensinar para todos nós que nós só devemos nos preocupar com aquilo que está ao nosso alcance, com aquilo que está ao nosso controle. O resultado de uma entrevista vai depender do entrevistador, então você não pode criar ansiedade. Você tem que ficar calmo, tranquilo. Então, aí vem uma reflexão em cima disso. Já parou para pensar se é possível viver em paz nesse mundo? Às vezes, a gente não consegue viver em paz porque estamos querendo controlar aquilo que está fora do nosso controle. E o estoicismo, ele vem dizer que viva e deixe viver. Viva um dia de cada vez. Quer dizer, hoje existe um grande número de pessoas com doenças psicossomáticas. A maioria dessas doenças causadas por depressão e ansiedade. Uma das causas que pode motivar uma depressão é exatamente quando a pessoa ela quer resolver um problema que está fora do alcance dela e ela é impotente para resolver aquilo, mas ela cria uma ansiedade tão grande que ela desgasta o seu lado emocional, o seu lado psicológico, aí fica doente mentalmente falando, aí entra num quadro depressivo grave e começa a ter que tomar remédios controlados para se equilibrar,
acaba virando um dependente químico por causa do excesso de ansiedade. Então, aonde foi que o estoicismo aconteceu, iniciou-se? Então, ele aconteceu lá na Grécia. E apesar de Zenão ser o fundador da escola estoica, mas o estoicismo começou com Aristóteles. Aristóteles começou com o estoicismo no ano de 384. E olha que interessante o que Aristóteles pensava. Para ele, o funcionamento do cosmos é perfeito do jeito que é. Essa visão foi assimilada pelo estoicismo. Se observarmos o universo como um todo, encontraremos sentido na vida e nos seus processos. Atente para isso aqui. No estoicismo, Deus não só envolve a parte espiritual, mas também a parte física. Por isso, o divino pode ser captado em cada experiência humana. Aristóteles, então, ele ensinava que aproveitar o tempo de nossa existência e vivermos o melhor que pudermos. Por isso que eu digo aqui, vamos viver um dia de cada vez, viva e deixe viver. Aproveitar o tempo da nossa existência. E às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas insondáveis, insolúveis, com coisas que não estão no nosso alcance, gerando aí uma série de problemas psíquicos, desorganizando a nossa mente, o nosso metabolismo. Então, só que Aristóteles, ele parece que não implementou essa ideia, ele abandonou a ideia que ele iniciou. É aí, então, que entra Zenão. Zenão, então, ele funda a escola estoica. E eu destaco aqui que os 3 sábios maiores promotores do estoicismo foram, isso após Aristóteles, Sêneca, filósofo, escritor, mestre da retórica, um estadista romano, conselheiro e orientador político do imperador romano, Nero. Epiteto, filósofo grego, estoico, que viveu boa parte em Roma. Ele nasceu escravo, mas conseguiu transcender essa condição, fundando a sua própria escola e se tornando mestre de outros que viriam a se tornar grandes líderes romanos. Entre estes se destaca o imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio, de origem aristocrática, tornou-se órfão ainda jovem. Aos 11 anos, teve contato com o estoicismo e passou a viver seus ensinamentos na prática,
Marco Aurélio divulgou essa filosofia com algumas diferenças em relação ao estoicismo antigo. Muito bem. E eu quero fazer um adendo aqui sobre Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele deixou uma frase interessante, aonde ele dizia que, deixa eu ver se eu acho aqui, uma frase de Marco Aurélio, que ele dizia assim, que a gente deve viver como se não houvesse amanhã. É mais ou menos isso que Marco Aurélio deixou como uma frase de efeito dele, baseado no estoicismo. E quando eu li isso, aí me lembrei de um compositor e cantor muito famoso que já faleceu, Renato Russo, da Legião Urbana, quando ele gravou aquela música Pais e Filhos. E a música tem uma letra extensa. Eu copiei aqui só o pedacinho da letra que me fez lembrar o estoico Marco Aurélio. Ele fala assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Como se não houvesse amanhã, o que a frase está dizendo? Viva o hoje. Aproveite o hoje. Não queira viver o amanhã, você nem sabe se o amanhã vai existir. E Renato Russo, então, ele nessa composição muito bonita, né? Essa música fez um enorme sucesso, Pais e Filhos. O Renato, ele se mostrou adepto do estoicismo. Ou se ele não era um estoico, pelo menos ele fez menção a uma frase da filosofia estoica, que é de Marco Aurélio. Eu identifiquei isso na música. E hoje eu fico vendo que na minha vida prática, na minha vida cristã, tem muito do estoicismo na minha vida. Tem muito. Como, por exemplo, o viver o hoje. Porque, olha só o meu pensamento. Eu estava conversando até isso com a minha esposa no outro dia. Eliana, você se lembra que quando nós começamos o namoro, nós estávamos na casa dos 20 anos. Hoje nós estamos na casa dos 70. Naquela época, quando nós ainda éramos jovens e estávamos namorando, eu nunca parei para pensar na morte. E quando se fala de morte, as pessoas se assombram, ninguém quer falar de morte. É um assunto fúnebre. Mas o estoicismo diz que quando você pensa na morte,
você vive mais, você vive melhor. Aí eu falei, não é que está certo isso? Não é que está certo? Porque eu falei para minha mulher o seguinte, quando nós estávamos na casa dos 20, a gente não parava para pensar que um dia estaríamos na casa dos 70. E nem tampouco a gente pensaria em funeral, cemitério, morte, enterro. Hoje eu já começo a pensar nisso. Então, eu vou viver. Então a morte traz reflexão e você acaba vivendo melhor. É lógico que você tem que saber adequar isso no teu pensamento, porque senão você vai criar uma verdadeira paranoia. Mas o estoicismo ensina e explica isso, explica como um processo mental onde você vai viver a vida do jeito que ela é, respeitando a natureza. E eu vou entrar nesse detalhe. Mas muito bem, então, o que é o estoicismo? É uma doutrina, olha só, doutrina, fundada por Zenão, em 335 a.C., desenvolvida por várias gerações de filósofos, que se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio. Então o homem tem que ser sábio para ser um filósofo e para ser um estoico. Porque não é sair pensando qualquer besteira que dá a ele a condição de ser um filósofo, um sábio. Então, tem que ser sábio antes de querer ser filósofo. O único apto a experimentar a verdadeira felicidade. Então, está dizendo aqui que quando você adquire a sapiência, você experimenta a felicidade. Muita gente confunde sabedoria com inteligência. Sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria é o meio pelo qual você aplica a sua inteligência com equidade, com harmonia, com princípios edificantes, com a direção certa do objetivo que você está tentando alcançar. Isso é ser sábio. O sábio, então, é aquele que sabe usar adequadamente a sua inteligência. E o estoico, ele quer que todos os homens sejam sábios, ou seja, que procure usar a sua inteligência com uma capacidade perfeita, harmônica, de acordo com a ordem natural das coisas, e não atropelar o processo. Então, qual é então a principal ideia do estoicismo? É baseado numa ética rigorosa, de acordo com as leis da natureza. Foi o que eu falei aí. Nós temos que, de acordo com a lei da natureza, aquilo que já está destinado ao homem, nós só temos que saber aproveitar e usar. Então, o estoicismo é isso. O estoicismo, então, ele afirma que o universo é governado por uma razão universal, o Logos divino. Dessa forma, para os estoicos, a felicidade é encontrada
na dominação do homem ante suas paixões, consideradas vício da alma em detrimento da razão. Então, resumindo aqui isso em miúdos, o estoicismo vem dizer para mim e para você o seguinte: controle seus vícios, controle seus hábitos que não te agradam e que desagrada o grupo, que desagrada a sociedade, que desagrada teu vizinho. Então, aquele vício, aquela paixão desenfreada por alguma coisa que está fora do contexto normal de um cidadão, aquilo ali tem que ser controlado para que você possa viver em paz consigo mesmo e em paz com a sociedade. É o que eu chamo de equilíbrio, e é o que o estoicismo está tentando ensinar. O homem tem que ser equilibrado, porque em todas as coisas existe um governo universal, um governo invisível, uma razão divina, um logos divino. Então, aqui eles estão, de uma certa forma, enaltecendo a presença de Deus, aonde o homem, antes dele ser um intelectual, antes dele ser um filósofo, ele tem que procurar respeitar aquilo que está acima do próprio homem como coisa superior. Olha que interessante isso. Então, dessa forma, aí eu tenho que me remeter ao Evangelho de Cristo. Quando o estoicismo fala que o homem ele tem que controlar suas paixões, qual é o texto do Evangelho que eu sou remetido e com certeza você deve estar pensando agora, você que está assistindo esse vídeo? Gálatas. O livro de Gálatas, capítulo 5, que fala do fruto do Espírito e os frutos da carne. O que Deus pede lá? Eu até posso inferir aqui que há um princípio estoico ali no livro de Gálatas. Quando Deus fala que o fruto do Espírito é temperança, longanimidade, mansidão, domínio próprio, não está escrito lá? E o estoico vem dizer que você tem que ter domínio próprio. Olha que beleza. E o fruto da carne é lascívia, adultério, glutonaria, bebedeira. Então, essas coisas da carne são aquelas que atrapalham a arte de viver bem. Aí eu fiquei fascinado com esses ensinamentos. Eu vejo então que o estoicismo ele está presente na nossa vida, e mesmo que você não consiga identificar. O que é então ser estoico? Você que agora deve estar se interessando por essa matéria, né? O que é ser estoico? É aquele que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa. Então, o foco do estoico é esse. É você adquirir conhecimento e controlar aquilo que somente você pode controlar, aquilo que está ao seu alcance. Por isso que o estoico está dizendo, olha, você tem que aprender a viver bem.
Então, a felicidade, então, do estoico, ela consiste em compreender que não se pode alterar os eventos do mundo e, assim, adequar a nossa vontade a esses eventos, ansiando apenas as coisas que dependem unicamente de nós. E mais uma vez aqui, que maravilha! Eu tenho que me reportar ao Evangelho de Cristo, quando Cristo, ele diz: por que andais ansiosos com aquilo que haveis de comer ou de beber? As aves não ceifam, e eu jamais deixei de cuidar delas. Eu estou aqui parafraseando, né? Então, quer dizer, o próprio Senhor Jesus, ele ensinou que a ansiedade não é uma coisa que alegra o coração. A ansiedade não é uma coisa saudável à nossa vida espiritual. Porque se você não pode controlar o tempo, o cronos, então viva a vida do jeito que ela é e viva um dia de cada vez. Tem muita gente que já está querendo viver o amanhã, já está pensando no amanhã. É lógico que algumas coisas você não consegue evitar de pensar no amanhã. Como, por exemplo, se você tiver um encontro para o dia seguinte, tem que ir ao médico, ou tem que fazer aí uma visita para alguém, aí você já começa a se preparar pensando no amanhã, mas por uma questão exclusiva. O que o estoico está querendo dizer, o estoicismo, é que você tem que procurar o autocontrole, se controlar, não é? Se controlar. Então, de que forma, então, nós podemos aplicar a teoria do estoicismo na nossa vida prática? Aí é uma coisa que requer, vamos dizer, muito desprendimento. Muito desprendimento. Isso aqui é um exemplo da escola estoica. Você pode um dia qualquer da vida, um dia normal, fazer uma experiência, se vestir de forma engraçada, que possa chamar a atenção das pessoas para rirem e debocharem de você. E você observar qual é a sua reação em relação a isso e qual é a sua reação em relação aos que irão rir, zombar, debochar de você. Então, esse tipo de experiência, aqui segundo o cronista que escreveu, é que você irá se preparar para assumir riscos sem pensar nas críticas que poderá sofrer. Então você tem que estar preparado para ser criticado. Eu estou fazendo esse vídeo. Com certeza vai ter alguém que vai zombar, vai rir, vai debochar, porque deveria estar pensando em ver um discurso mais eloquente, alguém com maior conhecimento sobre o estoicismo,
e vai rir. Agora, eu agora, sendo um simpatizante do estoicismo, o que eu tenho que fazer? Saber aproveitar uma crítica, mesmo que ela seja pejorativa ou negativa, como algo construtivo, como ponto de reflexão. Então, isso é uma base para o estoicismo. Então, uma das características do estoicismo, do estoico, é negar os sentimentos externos. Porque quando você é criticado, a primeira coisa que você quer é reagir. É reagir. Então, você quer pagar na mesma moeda. Você quer pagar na mesma moeda. Mas o homem que segue as leis naturais e que acredita num logos, numa razão universal, a qual nós sabemos que essa razão universal, esse logos, é a presença de Deus na nossa vida, ele suporta toda dor e todo sofrimento. Amém? Meu amigo Paulo, eu não sei se eu conseguir atingir todos os objetivos que você pleiteou para essa resposta sobre o estoicismo. Quando você me mandou ali o vídeo pedindo que eu comentasse, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de desafio. Eu posso até não saber o que falar, mas eu vou estudar, vou pesquisar. Então eu fiquei muito satisfeito com a oportunidade que você me deu para falar dentro da minha simplicidade. E mais uma vez eu peço que seus comentários sejam colocados no meu canal, para que eu nunca me esqueça daquilo que meu professor me estimulou, me incentivou. E você, meus amigos da FAT, que também estão vendo esse vídeo, dá uma força para mim lá no canal, clica lá o sininho e dá um like lá e me segue para mim aumentar o número de seguidores que eu quero monetizar. A página eu tenho que alcançar o número 1000 de seguidores, né? Então, muito obrigado, Paulo, e que Deus possa cada vez mais abençoar você, tua casa, tua família, e muito obrigado. Fica com Deus.